Olá pessoal da Tudax, vamos continuar estudando aqui, fazer mais um exercício. Vamos lá. Uma tecelagem utiliza 30 rolos de fio com 18 metros cada para fabricar 6 panos com 2 metros quadrados de área. Se em determinado mês a empresa trocar de fornecedor e passar a receber rolos com 15 metros de fio e ainda tiver que entregar 7 panos com os mesmos 2 metros quadrados, quantos rolos de fio para matéria-prima devem ser comprados? A gente tem aqui um cenário muito claro de regra de 3 composta. Coletando os dados, a gente vai ver que no cenário inicial são 30 rolos de 18 metros cada um para fabricar 6 panos. No segundo cenário, a gente não sabe a quantidade de rolo, mas a gente sabe que serão 15 metros por cada rolo e a gente tem a necessidade de fabricar 7 panos. Uma coisa importante aqui, tem um outro dado que o problema dá, que diz que cada pano tem 2 metros quadrados, mas como isso não muda de um cenário para o outro, a gente não precisa se preocupar com ele. E qual é o pedido do problema? Quantos rolos a gente deve comprar. Então, uma aplicação praticamente direta, a gente monta aqui a regra de 3, as colunas. No primeiro cenário vai ficar 30 rolos, 18 metros e 6 panos. No segundo cenário, a gente não sabe a quantidade de rolo, mas sabe que são 15 metros por rolo e tem que fabricar 7 panos. Primeira coisa, identificar se é direto ou inversamente proporcional. Vamos verificar aqui a quantidade de rolos que eu preciso e a quantidade de metros que tem em cada rolo. Então vamos imaginar o seguinte, se eu tenho maior quantidade de metros em cada rolo, eu tenho um rolo maior, eu vou precisar de mais rolos ou menos rolos para fazer o mesmo serviço? Vou precisar de menos, né? Eu tenho rolos maiores, então vem mais em cada rolo, eu preciso de menos rolos para fazer o mesmo serviço. Então, quando a quantidade de metros aumenta, a quantidade de rolos diminui. Isso quer dizer que é inversamente proporcional. Já a quantidade de panos e a quantidade de rolos que eu tenho, eles são diretamente proporcionais. Por quê? Imagine agora que o tamanho do rolo é fixo, né? Eu estou comparando só ele com a quantidade de panos. Se eu tenho mais rolos, eu consigo fabricar mais ou menos panos? Eu consigo fabricar mais, porque eu vou ter mais matéria-prima. Então, quando um aumenta, o outro também aumenta, diretamente proporcional. E aí, para resolver, a gente reescreve invertendo aquela coluna que era inversamente proporcional e depois faz a multiplicação. Na coluna que tem a incógnita, a gente pega o valor de baixo, multiplica por todos de cima, e o valor de cima multiplica por todos de baixo. Fazendo a continha aqui para vocês, a resposta vai dar 42 rolos de fio a gente precisa comprar para resolver esse problema, para conseguir fabricar os 7 panos. Ok? Um detalhezinho importante é que essa questão deu um valor inteiro, deu exatamente 42 rolos. Mas vamos supor que tivesse dado 42,1. Qual seria a resposta se só tivesse alternativas, por exemplo, alternativas com valor inteiro? Se deu 42,1, eu tenho que comprar quantos rolos? Eu teria que comprar 43. Nesse caso, a gente não arredonda para baixo, tá, pessoal? Você tem que pensar na resposta. Se deu 42,1, quer dizer que isso é a quantidade mínima que eu preciso para fazer os 7 panos. Se eu comprar 42 rolos, vai faltar esse vírgula 1. Se eu comprar 43, vai sobrar, mas eu consigo resolver o meu problema, que é fabricar os 7 panos, beleza? Mas nesse caso deu inteiro e a resposta está aí. Valeu, até a próxima.